carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler a porção do versículo 1 ao versículo 7, tá? Então a gente vai corrido, e aí depois eu venho explicando ponto a ponto, versículo por versículo, daquilo que Paulo tem tratado aqui, tá bom? Então vamos lá, primeiro capítulo, versículo 1 ao 7, nós vamos acompanhando ali. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado com poder Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, para chamar todos os gentios à obediência da fé, por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então volta para o versículo 1, olha para mim aqui e como é que a gente vai entender isso. Primeiramente, igreja, o que é interessante você observar? Toda carta, como tudo na Bíblia, existe um porquê e uma razão pela qual aquilo está sendo escrito. Então, cada carta na Bíblia, tudo que você vê na Bíblia, existe um motivo, né? Paulo não está ali simplesmente pegando, digamos assim, uma carta porque ele não tinha o que fazer, e aí ele parou e falou, quer saber? Vou escrever para o povo lá da Roma, vou escrever para os romanos algumas coisas aqui. Não. Havia um porquê e havia uma necessidade pelo qual Paulo para poder escrever essa carta que aqui vocês estão vendo neste momento. E aí o que nós observamos, o que nós entendemos aqui, que é interessante você compreender, é que é o seguinte, a carta de Paulo, na verdade, aos Romanos, cronologicamente falando, ela não é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, embora quando você pega o cânon da Bíblia, é a primeira carta a aparecer após os evangelhos e Atos dos Apóstolos, então já entra logo em Romanos. Só que cronologicamente falando, ela não é a primeira. Muitos acreditam que a primeira carta que Paulo escreveu, por exemplo, foi a carta aos Gálatas. Essa foi a primeira carta que Paulo escreveu. Outros falam da carta aos Tessalonicenses. Então, quer dizer, essas cartas são cartas que vieram muito antes dessa carta aos Romanos. Então, é interessante você observar que, na realidade, essa carta, pela forma como foi organizada, é para nos introduzir naquilo que Paulo cria, ou seja, na teologia paulina. Porque essa carta, o que é interessante dela, queridos, é que Paulo, ele literalmente senta para escrever. Muitas de outras cartas de Paulo está meio que na correria ali, está naquela questão toda, naquela aflição. Mas a gente observa que essa carta é uma carta que ele senta e aí ele começa a escrever essa carta. E qual é o motivo dele escrever essa carta? Nessa carta mesmo, Paulo fala que ele tinha um interesse de ir até a Espanha. Por que ir até a Espanha? Porque até então, naquele tempo, né, para quem vivia ali entre o mar Mediterrâneo, a Espanha seria o limite do mundo, eram os confins da terra para eles. Eles achavam que o mundo acabava ali em Portugal, na Espanha. Né? E para lá é só mar e acabou o mundo. Então para Paulo era o seguinte, ir até a Espanha era cumprir o seguinte, eu levei o evangelho até os confins da terra. Só que para Paulo chegar na Espanha, ele precisaria passar por algum lugar que serviria de base para ele. Então qual que era a igreja mais próxima da Espanha? A igreja de Roma, que é onde ele poderia chegar, se instalar ali, levantar recursos e partir dali para a Espanha, que é para onde ele poderia ir. Mas o que é interessante? Se você observar, essa carta, na verdade, é como se fosse uma carta de apresentação. Né? Uma carta que ele está se apresentando a essa igreja. Por quê, queridos? A igreja de Roma foi uma igreja que não foi plantada, não foi fundada por Paulo. Então essa igreja aqui, ela ainda não tinha o conhecimento de quem era Paulo. Obviamente que no capítulo 16 ele vai citar alguns nomes, que deve ter sido pessoas que às vezes no meio da viagem, em algum lugar, se encontrou com ele. Mas a igreja em si mesmo
não conhecia o apóstolo Paulo. Então ele escreve essa carta como se fosse uma carta de recomendação, mostrando no que ele cria, como ele cria, por que ele cria. E aí eu te falo, por que disso, pastor? Porque tinha também dentro da igreja um burburinho de que Paulo era contra a lei de Moisés, era contra o Antigo Testamento, que Paulo era um herege, que Paulo era um rebelde. Deu para entender? Quer dizer, Paulo era chamado de muitas coisas pela forma que ele pregava, por causa do evangelho que ele proclamava, o evangelho da graça. Então Paulo, em muitas coisas, ele era questionado. Então, quando você lê essa carta, você vai perceber que realmente ele vai explicando muitas coisas do que ele crê. E ele vai pegando como base, né, muitas citações do Antigo Testamento, para mostrar para aquele povo, ó, não é bem assim do que falam aí não. Porque a minha base está lá nas Escrituras. Olha, o que eu afirmo já era dito pelos profetas, já era dito pela lei. Olha, a lei para mim, ela tem um outro sentido de interpretação, não é que eu nego a lei, não é nada disso. Então, quando você pega o discorrer da carta, você vai perceber então que Paulo ele vai explicando tudo isso, para que quando ele chegasse lá em Roma, o pessoal já soubesse quem era Paulo, como Paulo cria, e assim por diante. Então essa carta, na verdade, olha que interessante, ela foi escrita para que as pessoas não se assustassem com ele. Deu para entender? Soubesse como ele cria, o que ele falava e assim por diante. E o que é interessante você também observar? Queridos, é uma carta, irmãos. É uma coisa que eu preciso falar para vocês, né? A gente tem que entender que, na verdade, esses textos que nós consideramos hoje sagrados, mas nada mais é do que uma carta. Imagina eu pegar e escrever uma carta para um amigo. É o que ele está fazendo. Entendeu como é que é? Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, para um povo, para pessoas. Então a forma como ele vai colocando aqui, é importante que você entenda que vai servir até como um diálogo, uma coisa leve. É dessa maneira como ele está colocando para esse povo. E o que é interessante? Como toda carta, essa porção que nós lemos aqui do versículo 1 ao 7, é a apresentação. Então, nesse momento, o que você está lendo? A apresentação dele. Ele está se apresentando para esse povo, dizendo quem ele é, como ele se enxerga, como ele vê, como ele se entende. E aqui ele vai mostrar mais ou menos, ele está ditando o tom que essa carta aos Romanos, ela vai carregar e ela vai ter para aqueles que ele está mandando esta carta. Então, dito isso, vamos começar então a ver como é que ele vai começar essa carta. Então imagina isso, você é a igreja de Roma. Você vai receber uma carta do apóstolo Paulo, amém? E ali Paulo está se apresentando para que vocês possam conhecê-lo. Naquele tempo não tinha videoconferência, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas, né? Então era dessa maneira que assim as coisas iam chegando aonde precisavam chegar. Então como é que ele começa? Paulo. Uma coisa que é interessante aqui, queridos, é que eu sei que essa questão de Paulo é muito discutida. O porquê de Paulo adotar o seu nome Paulo. Porque até onde a gente sabe, qual era o nome que ele era conhecido? Saulo. E aí então, ele vira o tal Paulo. E não há nenhuma citação na Bíblia do motivo disso, como por exemplo Pedro, né, o Cefas, que era Simão, e Jesus falou, tu és Cefas, tu és Pedro. Então a gente observa que ali o próprio Senhor Jesus é que altera o nome, como foi o caso de Abraão, né, que Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó, Israel. Na questão de Paulo, não há nenhuma menção do motivo disso. Mas o que nós acreditamos e o que nós entendemos é o seguinte, a gente não pode esquecer que Paulo era um cidadão romano. E como todo cidadão, e eu vou dizer assim para você, judeu, não sei se você sabe, mas eles têm o costume de adotar 2 nomes. Como assim 2 nomes? Eles têm o nome lá judaico, e eles também possuem o nome do local ou da origem ou da cidade em que eles vivem. Então a gente sabe que Saulo, que na verdade em hebraico é Shaul, que vem da origem de Saulo, era o nome hebraico de Paulo. E qual que era o nome dele romano? Paulus, né? Que no caso escrito em romano seria Paulus, né? Mas seria o quê? Paulo. Então o que nós assim entendemos é que porque ele também era cidadão romano, ele tinha um nome dele romano. Era como, só para você entender, né? Eu morei um tempo em Mogi das Cruzes, quando era criança, em São Paulo. Não sei se você já ouviu falar de Mogi das Cruzes, Suzano.
Então essa região, lá em São Paulo, é uma região que tem uma concentração muito grande de orientais. Só para você ter uma ideia, na minha sala tinha mais ou menos uns 5, 6 japoneses lá. E todos eles tinham um nome brasileiro e um nome japonês. Então tinha um amigo meu lá, que o nome dele era César, que era o nome brasileiro, mas ele tinha um nome também japonês, que era Kiyoshi. E o que é interessante? É que a família, quando ia chamar ele, chamava ele pelo nome japonês, o Kiyoshi. Kiyoshi. Porque é mais ou menos dentro disso. Então existe o nome da origem, né, hebraico, Shaul, mas ele também tinha um nome o quê? Cidadão romano, Paulus, como ele era chamado. E aí é interessante, por quê? Você imagina um romano pegando uma carta e de repente está escrito lá assim, Shaul. Quem que é esse sujeito? De onde que ele vem? Isso aí é um estrangeiro. Então, na verdade, eles nem iam se dar conta de ler aquilo. Agora, quando ele chega e coloca Paulo, opa, isso aqui é um cidadão romano. Então, cria-se uma identificação. Entende? Acaba se criando uma identificação. Por isso, então, que nas cartas dele, ele começa a colocar Paulo, que é o que nós acreditamos. Não é uma certeza, tá, irmãos? Porque não tem isso, assim, muito claro na Bíblia. Mas eu creio que há uma correlação, há uma coerência nesse sentido. Aí ele coloca, eu sou o Paulo, né, ele se apresenta, e como é que ele se põe? Servo de Cristo Jesus. Paulo, quem você é? Servo de Cristo Jesus. O que isso nos mostra, amados? Paulo está mostrando como é que ele se identifica, como é que ele se enxerga, como é que ele se vê. Só que tem um detalhe, essa palavra para nós aqui, servo, é uma palavra utilizada, porque ela é uma palavra, vamos dizer assim, mais bonita, mais leve, né, para nossa compreensão. Mas na realidade, quando você pega o contexto original, não é servo que está simplesmente escrito ali. Mas o original é escravo. Escravo de escravidão mesmo. Como nós tivemos aqui no nosso país e vários países à época. Escravidão, escravo. Então a tradução mais próxima seria assim, Paulo, escravo de Cristo. A colocação, queridos, é muito pesada. Porque eu fico imaginando, por exemplo, um romano lendo isso. Ainda mais eles, né? É como se fosse hoje em dia, desculpa, né? Os nossos americanos, é como se eles se sentissem, né? Nós fazemos parte da maior potência, a maior nação do mundo. Nós somos os americanos. Fazemos parte, né, dos Estados Unidos da América, a maior nação do mundo. E os romanos naquele tempo era mais ou menos assim, eles se sentiam superiores, estavam acima. E aí, de repente, um Paulo diz o seguinte, eu sou escravo. Pelo amor de Deus. Quem que você é? Eu sou um escravo. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho escolha própria. Eu sou escravo de alguém, eu estou aqui, nesse mundo, me submetendo a alguém. Não estou aqui fazendo coisas por mim próprio, né? Por eu próprio. Mas eu estou aqui fazendo coisas porque há alguém aonde eu me submeto. E Paulo, a quem você se submete? Aí tem uma outra questão interessante. Olha como é que ele coloca lá. Escravo de quem? Observa que ele não coloca Jesus Cristo. Mas primeiro ele menciona Cristo e depois ele fala de Jesus. Pastor, tem diferença? Sim, tem diferença. Há diferença quando ele cita Jesus Cristo e há diferença quando cita Cristo Jesus. E aí tem um detalhe interessante, porque aqui você começa a perceber que Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Porque tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo, entre aspas, é o título. Então ele faz, pelo menos aqui primeiro, menção ao título de quem ele é escravo. E aí quando ele fala Cristo, se a gente fosse traduzir, é o ungido, ou o Messias Jesus. Ou seja, o prometido, o esperado, o profetizado. Então neste momento aqui, primeiro ele procura fazer referência à missão, ao propósito de Jesus sobre a terra. O porquê que ele veio para a terra? Qual é a questão dele vir para a terra? E aí ele fala, ele é o Cristo, ele é o Messias, é o Salvador. Então Paulo está dizendo, eu sou escravo desse tal Messias. O tal Messias é o Senhor da minha vida.
Ele é quem domina a minha vida. Ele é quem governa a minha vida. Ele é quem dirige a minha vida. Quem? Cristo. Jesus. E aí ele diz, chamado para ser apóstolo. O que é interessante a gente observar, queridos, são duas coisas. Primeiro, chamado para ser o quê? Ele está dizendo, eu não escolhi ser apóstolo. Não é que um dia eu acordei e virei e falei, rapaz, que vontade de ser um apóstolo. Acho que eu quero ser um apóstolo. Vou me autonomear apóstolo, como a gente vê nos dias de hoje, né? As pessoas surgindo, apóstolo, apóstola, que nem existe termo apóstola, tá? Mas ele está dizendo o seguinte, eu não sou apóstolo porque eu quis ser. Eu sou apóstolo porque eu fui o quê? Escolhido, chamado para ser. Então, se o ministério que eu desenvolvo hoje, não foi porque um dia eu quis, não. Foi um encargo colocado sobre a minha vida. Percebeu o que ele está dizendo? Não é porque eu escolhi ser. Não é porque eu quis ser. Amém, queridos? Mas é porque, na verdade, isso foi colocado sobre a minha vida. E aí ele diz, para ser o quê? Apóstolo. E aí é uma outra questão. Porque o que significa apóstolo, irmão? Muitos hoje em dia dentro da igreja acham que apóstolo é uma questão hierárquica. Né? Você começa como obreiro lá, um diácono, aí você sobe para evangelista, de evangelista pastor, de pastor bispo, apóstolo, aí vai subindo, né? Patriarca, semideus, até você chegar aí você vai pegando. Então eles acham que apóstolo é como se fosse uma patente. Não, irmãos. Na realidade, a palavra apóstolo, se nós fôssemos traduzir, significa enviado ou missionário. Se a gente fosse, brasileirar mais ainda, seria isso, um missionário. Missões. Então ele está dizendo, eu fui chamado para ser um enviado, um missionário. Então Paulo sabia, eu não vou ser alguém que vou criar raízes nesse mundo. Até porque minha pátria não é desse lugar. Eu sou alguém que vive assim mesmo, tá? Solto. Para onde o vento soprar, eu vou. Para onde for enviado, eu vou. Eu sei que uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. Depois eu não estou mais. Vou para outro lugar. Eu sou um enviado. Então a palavra apóstolo nada mais é do que isso. Só que tem uma coisa interessante. Dentro do Império Romano, esses termos eram muito utilizados dentro do Império Romano. Apóstolo. O termo evangelho que nós vamos ver ali também é um termo dentro do Império Romano que era muito utilizado. É como se os cristãos pegassem emprestado esses termos, porque era termo conhecido de todos, e ressignificassem esses termos, essas palavras. A própria palavra apóstolo é interessante, porque o apóstolo ele é como se fosse um embaixador. Ou seja, só para você entender, olha que interessante. Quando Roma conquistava um lugar, o que eles faziam? Enviava um apóstolo. Alguém que estava representando César. E ele tinha como missão de estabelecer naquele lugar a cultura romana e a pax, que é a paz romana naquele lugar. Então, quando Paulo diz um enviado, ele está dizendo o seguinte, ei, eu sou como um apóstolo, que sou enviado para lugares para estabelecer o reino desse quem eu sou escravo. Para estabelecer a cultura desse reino de quem eu sou escravo. Para anunciar o quê? Esse reino de quem eu sou escravo. Por isso, eu sou enviado. E aonde eu vou sempre com a missão. Daquele que me chamou para essa missão. Para esse propósito. Aí ele diz, tá, e você foi chamado para ser um apóstolo para quê? Aí ele fala, porque eu fui separado. Para o que, igreja? Para o evangelho de Deus. Aqui então, o apóstolo começa a apresentar para o que ele foi separado. A palavra evangelho, como eu falei, é uma palavra emprestada também, né? Que era muito conhecida lá no meio, que nada mais é do que boas novas, boas notícias. E o que é interessante é que quando um apóstolo, quando um enviado da parte de César ou de Roma chegava no lugar, ele anunciava as boas notícias. Acerca de quem? De César. Olha, trago boas notícias do império.
Trago boas notícias de César. Trago o evangelho de César. Trago o evangelho do império. Mas o que é interessante? Olha o que ele está falando. O evangelho dele vem de Roma? O evangelho dele vem de César? Qual é a origem do evangelho dele? De Deus. Para ele dizer o seguinte: ei, nada é de mim mesmo, tá? O que eu estou vindo anunciar para vocês é da parte de quem? É de Deus. A origem é eterna, a origem é divina, não vem do homem, não vem de mim. Então Paulo está se apresentando para dizer o seguinte: eu não estou aqui por opção. Eu fui jogado nisso aqui. Eu não tinha outra escolha. Eu sou escravo. Fui chamado para ser um apóstolo. E eu tenho que anunciar esse evangelho. Não porque eu tive opção. Não. É o que ele está falando ali. Porque eu fui arrastado para cá. Entendeu? Porque se fosse por opção, eu nunca estaria aqui. É o que Paulo está falando ali para esse povo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: autoridade. Paulo, com que autoridade você fala o que fala? Estou me apresentando. Primeiro, escravo, eu não escolhi. Segundo, porque eu fui chamado, eu não escolhi ser um apóstolo. Terceiro, porque o que eu anuncio nem de mim mesmo vem. Vem de quem? De Deus, do Eterno. Então não provém nada de mim mesmo. Entendeu o que ele está falando aqui? Nada de mim mesmo. E o que ele vem anunciar? O evangelho de Deus. As boas novas acerca de quem? As boas novas que vêm de quem? De Deus. A origem é o quê, queridos? Eterna. Amém, queridos? E aí o que vai acontecer? Paulo vai começar a mostrar para nós o que é esse evangelho. Que por incrível que pareça, muitos crentes da atualidade não conhecem o evangelho. É como eu já tenho dito para vocês. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que evangelizar os crentes. Porque tem coisas básicas que a gente tem que tratar com os crentes, irmãos. Por quê? Porque eles não foram ensinados ao evangelho de Deus. Se você observar, Paulo está mostrando para eles: olha, por que eu estou escrevendo essa carta? Porque eu só estou aqui para trazer para vocês o quê? O evangelho de Deus. Só estou aqui para proclamar a vocês o quê? O evangelho. Então, no início da carta, ele já está falando. Qual vai ser o assunto? Evangelho. O que você vai tratar, Paulo? O evangelho. O que nós vamos conversar aqui, Paulo? Evangelho. Que evangelho, Paulo? Que vem de Deus. E aí ele segue. Aí o Paulo. O qual, ele quem? Deus, olha que interessante isso, prometeu previamente, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas. Ou seja, olha para mim, primeiro, Paulo está dizendo, e tem mais, esse evangelho não é novo. O que eu estou trazendo para vocês aqui não é nada novo. Não é que eu inventei. Na verdade, tudo isso já foi anunciado aonde? Na Bíblia. No Tanar. Nas Escrituras. Então Paulo está dizendo, não existe nada novo. O evangelho no qual eu estou anunciando é um evangelho que Deus já havia prometido, profetizado. Aonde? No Antigo Testamento. Então aqui a gente começa a observar uma coisa muito interessante, amados. Por quê? Paulo está falando para nós que o Antigo Testamento, de alguma forma, já anunciava o Evangelho. E aí você começa a entender a maneira certa e correta de interpretar o Antigo Testamento. Por que eu falo isso para vocês? Porque muitas pessoas, ainda ao pegar a Bíblia, não conseguem ter esse discernimento. Sobre o que a Bíblia veio tratar? Sobre o Evangelho de Deus. Sobre o que a Bíblia fala sobre um evangelho de Deus. Sobre as boas novas, as boas notícias de Deus. Que no Antigo Testamento já começa. Por isso que a minha orientação é a seguinte. Quando você lê o Antigo Testamento, você precisa interpretar o Antigo Testamento da maneira correta. O problema de muitas pessoas hoje é que elas pegam, por exemplo, vamos estudar a vida de José. Ok, você pode estudar. Mas em que momento ali você consegue apresentar o evangelho de Deus? Vamos estudar a vida de Abraão. Ok, vamos estudar. Mas em que momento você pode apresentar ali o Evangelho de Deus? Que é o que Paulo vai fazer nessa carta aqui. Quando no capítulo 4 ele começa a falar de Abraão. E ali está falando sobre o quê? O Evangelho de Deus. Ou seja, ele está pegando o Antigo Testamento para pregar o Evangelho. Vocês querem ver um exemplo? Vamos lá rapidinho, Paulo. Gênesis 3:15. É só aqui um exemplo.
Gênesis 3,15, tá? 3,15. Pastor, Gênesis 3,15? O evangelho está sendo anunciado? Sim. Por quê? Você não pode esquecer que o capítulo 3 fala da queda do homem. O momento que o homem come do fruto, se rebela contra Deus. Mas no meio ali daquela situação, olha o que Deus faz. Porém, inimizade entre você e a mulher. Com quem que Deus está falando? Com a serpente. E ele fala, entre a mulher e a serpente. Entre a sua descendência, serpente, e olha agora, e a descendência dela, segura. Como assim a descendência dela? Como assim? Primeiro que mulher não tem como engravidar sozinha. Não tem como isso. O correto é ele falar, descendente de Adão. Mas ele vira e fala, não, o descendente vem de quem? Vem da mulher, tá? Não vem do homem. Olha que coisa, o homem gera, a mulher gesta. Entendeu? A mulher gesta, o homem gera, a mulher gesta. Então olha que interessante. Como é que essa mulher vai gestar um filho se não teve um homem para gerar nela esse filho? Para criar esse filho, para plantar a semente. Entendeu agora? Então olha que interessante. Como assim descendente da mulher? Cadê o homem nesse meio, nesse enredo? Detalhe. E ele não diz assim, ó, descendências ou descendentes. Ele fala, o descendente da mulher. Ele fala de um. E o que ele diz que vai acontecer entre o descendente da serpente com o descendente da mulher? Que o descendente da mulher vai ferir a cabeça, mas o descendente da serpente vai ferir o quê? O calcanhar do descendente da mulher. Onde é que nós vimos isso acontecendo? Lá na cruz. Quando o pecado fere Cristo, mas na cruz também, Cristo esmaga a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15, o evangelho está sendo pregado. Gênesis 3,15. Já está sendo anunciado o evangelho. E assim discorre todo o Antigo Testamento. Então o que Paulo está dizendo? Volta lá, abriu Paulo. Que bom que eu tenho um Paulo aqui comigo também, né, Paulo? Olha o que ele diz, Romanos 1,2. Romanos 1,2, abriu Paulo. Isso, capítulo 1, versículo 2. Aí, abriu Paulo. Então ele diz, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas. Então ele está dizendo o quê? Esse evangelho não é algo que Paulo está trazendo, não é novo, não. Isso já se encontrava onde? Da Sagrada Escritura. Lá em Gênesis 3,15 a gente já vê essa referência, essa menção do evangelho de Deus. Segunda coisa que Paulo está dizendo, ei, e tudo que eu estou falando, está onde? Eu estou embasado. Está na Bíblia. Está escrito. Amém? Então Paulo está dizendo, eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo é segundo o quê? A palavra de Deus. Percebeu, crente? O que nós temos que valorizar? Tudo que nós temos que pregar tem que ser segundo o quê? Se não está aqui, não se prega, não se fala, não existe. Por isso, meus amados, o que Paulo está dizendo é o seguinte, esse tal evangelho, eu não inventei não, está nas escrituras, está na palavra. O que eu estou pregando tem base, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, ele diria assim, o que eu estou pregando tem base bíblica. Eu não inventei isso, não é uma doutrina nova, tem base bíblica, está escrito. É o que eu estou trazendo para vocês. E por que ele faz isso? Porque tinha judeus, lembra que eu falei? Que poderiam estar questionando o que Paulo pregava. E o que Paulo está dizendo? Epa, tudo que eu prego, está onde? Está na palavra. E depois você vai ver no discorrer da carta que ele vai citando, ele vai citar lá, Abraão, Davi, ele vai fazer várias citações, Adão, ele vai falar um monte de citações. Para mostrar que tudo que ele está pregando tem embasamento bíblico. Amém? Aí ele diz, segue, Gabriel Paulo, acerca, agora é para mim, o que é o Evangelho de Deus? Primeiro, o que você está vendo aqui, Paulo? Anunciar o Evangelho de Deus. Segundo, esse Evangelho de Deus está baseado aonde? Na Bíblia. E terceiro, do que se trata o Evangelho de Deus? Acerca de quem? Frisa essa parte, Gabriel Paulo. Acerca de quem? Acerca do seu filho.
Qual era o conteúdo da pregação de Paulo? Era sobre quem? Sobre o Filho. Sobre o que Paulo tratava? Filho. Sobre o que Paulo mencionava? Filho. Sobre o que Paulo pregava? Filho. Queridos, por isso que eu falo, irmãos, quando vocês ouvirem pregações, quando vocês lerem a palavra, veja se menciona o Filho. Veja se fala do Filho. Eu, sinceramente, falando de mim, tá? Eu tô ali, ó. Começo a ouvir a mensagem, tô ouvindo. Não falou nada do Filho, eu descarto. Tá pregando. Não falou de Jesus em nenhum momento. Ah, irmão. Porque qual é o propósito de uma pregação? É proclamar quem? É falar de quem? Jesus, o Filho. É anunciar quem? O Filho. Deu para entender? É falar sobre quem? Sobre o Filho. Por isso que eu falo para vocês, queridos, a coisa mais fácil que tem é pregar, irmão. Porque às vezes o crente pensa assim, não, pastor, para eu pregar tem que ter conhecimento bíblico. Não, para você pregar você tem que ter conhecimento do Filho. É só isso. Você não tem que ter conhecimento bíblico, você tem que ter conhecimento de quem? Do Filho. Quem é o Filho? Qual é a obra que o Filho fez? Acabou. Você sabendo isso, você já é um pregador. E você está cumprindo o propósito. Do quê? De pregar o Evangelho. Porque o Evangelho fala de quem? Às vezes eu vejo o sujeito assim, Paulo, pregador do Evangelho. Quem você é? Pregador do Evangelho. Aí você vai ouvir o sujeito, em nenhum momento ele fala de Jesus, do Filho. Não, irmão, desculpa, não é pregador do Evangelho. Se você não anuncia o Filho, você não é pregador do Evangelho. Entendeu como é que é? Se você não fala de Jesus e da obra dele, você não é pregador do Evangelho. Porque o Evangelho dentro da Bíblia é algo, como é que eu posso colocar para vocês aqui? Separado, reservado, poderia dizer assim também. É algo presente dentro da Bíblia. É algo que está na Bíblia. Por isso você pode pregar a Bíblia, mas não significa que você está pregando o quê? O Evangelho. Você sabia disso? Que você pode pregar a Bíblia, mas não quer dizer que você está pregando o Evangelho? Porque o Evangelho é algo específico dentro da Bíblia. Como ele diz, são boas novas. Amém? Que trata acerca de quem? Do Filho. Queridos, a gente precisa ter esse discernimento, esse feeling. Entendeu? O Evangelho é algo específico dentro da Bíblia. Você pode estar pregando a Bíblia, mas não quer dizer que você está pregando sobre quem? Sobre o Filho. Você pode pregar de todo mundo, mas não significa que você está pregando sobre o quê? Como eu quero que essa igreja entenda isso que eu estou dizendo aqui hoje. Como eu quero que você tenha esse discernimento espiritual. Para você entender essa diferença. Para você ter essa noção. Porque é o que Paulo está falando ali. Paulo, qual que é o conteúdo da sua mensagem? É o Filho. Paulo, sobre o que você trata? O Filho. Esse é o conteúdo do Evangelho. Tem que falar sobre quem? Sobre o Filho. Se não fala do Filho, não está pregando o Evangelho. Mesmo você dizendo que está pregando o Evangelho. Desculpa falar, mas é o que Paulo está falando ali. O Evangelho tem um conteúdo específico. Tem que tratar de quem? Do Filho. Entendeu ou não? Tem que falar sobre quem? Do Filho. E eu posso falar mais? A gente perde muito tempo tratando de coisas periféricas na Bíblia. Vou dar um exemplo, vou falar. Batalha espiritual, por exemplo. Não, porque nem agora, eu estava vendo um negócio. Não, porque o principado de tal lugar, quando ele foi destronado... Irmão, o principado já foi destronado faz tempo, na cruz do Calvário, irmão. Não, porque nós estamos entrando numa intercessão espiritual, numa ação profética, para destronar os principados. Ei, eles já foram destronados, se a pessoa não sabe. Na obra de quem? Em que lugar? Na cruz. E são coisas periféricas. Entende o que eu estou dizendo? Ou quando não, entra-se em debates, em questões teológicas. Enquanto isso, o povo está ali. E aí, quem está certo? Quem está errado? Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho. E o Evangelho é acerca de quem? Quem entendeu o que eu estou falando aqui agora? Então o sujeito pode abrir uma Bíblia, falar de um monte de coisa, mas não significa que está falando de quem? Do Filho. Agora, o que é interessante? Eu fico imaginando o público judeu ouvindo isso aqui.
E ao mesmo tempo, os romanos ouvindo isso. Por quê? Porque você virar para um judeu, que ele está pregando o evangelho de Deus, e o evangelho de Deus é acerca do filho, o judeu vai dizer, mas desde quando Deus tem filho? O judeu vai dizer isso. Ou, como eles interpretam, não, o filho de Deus é a nação, somos nós, Israel. A nação. Nós é que somos o primogênito de Deus, nós é que somos o filho de Deus. E aí Paulo vai dizer para nós, não, não é não. Esse filho de Deus, para quem não sabe, Deus tem um filho. Para um judeu entrar isso na mente dele, irmão. Deus tem um filho? Tem, não é a nação? Não. Amém? Deus tem um filho. Aí ele vai falar para o judeu, e se você não sabe, aí é mais absurdo, esse filho, ele é de natureza humana, vem em carne, piorou. Além de ter filho, você fala que é um ser humano? Sim, é um ser humano ele, tá? Aí que o negócio complica mais ainda, o quê? Humano, um homem, como eu e você? Sim, só que aí Paulo faz a menção, não se esqueça, que ele era o descendente de Davi. Então Paulo está tentando fazer com que os judeus entendam o seguinte, lembra do tal descendente de Davi que viria para restabelecer ou restaurar o reino dele, onde Deus fez uma aliança com Davi dizendo que o trono dele seria eterno e que não faltaria um herdeiro para o trono dele? Lembra? Então, ele é o filho de Deus, que vem em forma humana. Mas não se esqueça, ele é um descendente de Davi, ele vem da origem de Davi. Ei, ele é o Messias prometido. Então, para um judeu, ele faz essas conexões. E para o romano, aí que é interessante. Por quê? Para quem não sabe, naquele tempo, os líderes das nações, eles eram considerados filhos de divindades. Um César, por exemplo, um faraó, por exemplo, era considerado filho de Deus. Então, quando ele fala com um judeu, complica, trava, né? Porque como assim Deus tem filho? Agora, se ele fala para os romanos, não, peraí, filho de Deus só tem um, é César. Compreendeu como é que é? Só que aí que é interessante, porque para o judeu ele traz essa menção aqui, descendente de Davi. Agora, segue, obreiro Paulo. Que mediante, olha agora, o espírito de santidade. Ou seja, ele quer mostrar o seguinte, embora ele veio em carne, em natureza humana, ele nunca o quê? Pecou. Ele foi íntegro, ele foi santo. Porque para um judeu é o seguinte, se é homem, é falho. Se é homem, peca. E ele está dizendo, ei, não, ele veio em espírito de santidade. Ele foi santo. Nele não há mancha, não há culpa, não há pecado, não há imoralidade, não há falha, não há defeito. Ele foi puro, ele foi perfeito, ele foi santo. Aí você bagunça mais ainda a cabeça deles. Ou seja, é aí que de fato Paulo está trazendo o quê? A natureza de Cristo, a identidade de Jesus, o Evangelho. Acerca do Filho, descendente de Davi, nunca pecou. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele diz, e sabe como é que isso prova que ele foi santo? Como é que a gente sabe que realmente ele foi santo, ele foi íntegro em tudo? Porque ele foi declarado com poder, Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos. Pode aplaudir a ele. Aleluia! Aí ele está dizendo, e se vocês não sabem, é por isso que ele se torna Filho de Deus. E por que ele se torna Filho de Deus? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não permaneceu morto. Então Paulo está dizendo, ei, ele não é qualquer um, tá? Embora ele tenha uma forma humana, mas ele não é como um ser humano qualquer. Entendeu? Embora ele teve carne, como eu e você, mas ele não é qualquer um. Por que ele não é qualquer um, Paulo? Porque ele ressuscitou. E aí que é interessante, porque mártires, existe um monte de mártires no mundo. A história nos conta um monte de mártires. Só no século passado a gente pode citar dois, Gandhi e Martin Luther King. Dois grandes ativistas, não é verdade? Que lutou por causas sociais.
Ambos foram assassinados, como Cristo foi assassinado. Mas eu lhe pergunto, o Gandhi ressuscitou? Martin Luther King ressuscitou? Maomé ressuscitou? Confúcio ressuscitou? Qual deles ressuscitaram? Só o Filho de Deus. Só Jesus. Amém? Então ele está mostrando para nós, ó, o que é o Evangelho. Quem é que eu estou falando? É esse, sobre ele. E aí ele diz, Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos. Quem é esse, Paulo? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qual o nome dele, Paulo? Jesus Cristo. Aqui ele já escreve como? Jesus Cristo. Porque como ele está falando da humanidade, lembra? Do homem, fazendo uma menção. Então ele já coloca o quê? Jesus Cristo. Sim, é o homem, o mediador, o intermediário, que ressuscitou. Foi um homem que ressuscitou. Alguém em forma corpórea humana, que ressuscitou. Aí ele diz que ao ressuscitar, ele se tornou o quê? Nosso Senhor. Aí para o romano isso confronta. Porque a palavra Senhor ali é Curios. E para os romanos só existe um Curios. Um Senhor, que é quem? Ave César. O soberano. Ave César. Para eles é um só. Mas de repente, Paulo está dizendo, só que o tal filho que eu estou mencionando não é César. O tal Senhor que eu estou dizendo não é César. Mas quem é esse Senhor? Para quem não sabe, Jesus Cristo. E aí isso confronta diretamente um sistema, não sei se você sabe, o império dos homens. Confronta isso. Há relatos que muitos crentes morreram por não confessar César como Senhor. Até porque, para quem não sabe, esses líderes, eles tinham um culto próprio a eles. Sabia disso? Culto ao César. Cultuavam o imperador. Ave César. Ele é o Senhor. Como os faraós, por exemplo, também eram cultuados. Entende? E aí, de repente, surge um público que diz assim, não. A nossa fidelidade não é a César. Então, a quem que vocês devem fidelidade? A Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. Então, fidelidade somente a Ele. Por isso que eu digo para vocês, igreja, essa é a grande questão que nos separa do mundo. Por isso que os homens, principalmente aqueles que têm ascensão em posições políticas, ficam revoltados com a gente. Por quê? Porque a quem que a gente deve fidelidade? A quem que nós somos fiéis? O nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos fidelidade. E se tiver que morrer por isso, vamos morrer por isso. Porque nós não vamos negar e nos entregar a outro Senhor, que não seja quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode declarar que Jesus é o seu Senhor? Pode aplaudir a Ele. Levante suas mãos assim. Você pode declarar que Jesus é o seu Senhor? Então diga, Jesus é o meu Senhor. Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga, o dono da minha vida. Diga assim, só a Ele eu devo fidelidade, honra e glória. Quem está entendendo aqui, igreja? Amém? Aí Paulo segue. Vamos lá, obreiro Paulo. Aí ele diz, por meio dele, por causa dele, depois que ele falou do evangelho, né, ele deu uma resumida, ele fala então, por meio dele, por causa dele, por causa de Jesus, através de Jesus, recebemos graça e apostolado. Então, primeiro Paulo está falando assim, e é isso que é interessante, né? Porque eu tenho falado muito isso para vocês. O evangelho não se conquista, não há conquista no evangelho. Porque tudo já foi conquistado pelo nosso Senhor. Evangelho é uma questão de recebimento agora. É só receber. Amém? Então, tudo que você possa adquirir no evangelho é por meio do quê? Recebimento. Não é por conquista. Deu para entender? Por isso que eu tenho enfatizado muito isso aqui com vocês. E foi muito interessante porque no retiro, lá em Nilópolis, eu falei isso. Espírito Santo. Falei isso aqui para vocês também. Espírito Santo não se busca. Espírito Santo se recebe. O que teve de jovens recebendo do Espírito Santo. Porque entenderam que não precisa fazer esforço. É só o quê? Recebe, meu amado. Então Paulo está dizendo, tudo que eu tenho é por recebimento. Ou seja, eu não conquistei, eu não lutei, eu não tenho méritos, eu não tenho nada. Eu só recebi. E o que você recebeu? Primeira coisa, graça. Nesse sentido, significa o quê? Capacitação. Aí você começa a entender também o que a graça pode ser nas nossas vidas.
A graça, ela também pode ser sinônimo do quê? De capacitação. Entendeu? Aí ele diz, e apostolado. Então o que Paulo está dizendo? O que eu faço, só faço porque eu recebi uma graça para fazer tal coisa. Tudo que eu faço é porque há uma graça, há um favor imerecido, há uma ação contínua, há uma capacitação. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, crente? O crente não pode esquecer desse favor de Deus que continuamente está em nossas vidas. Não porque merecemos. Amém? Não porque há em nós méritos. Amém? É imerecido. É sem merecimento. Então Paulo está dizendo, se eu sou o que sou, se faço o que faço, é porque primeiro o que eu recebi? Graça. Quem está entendendo aqui? Do que você precisa? Entendeu? Por isso que Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Entende? Quantas coisas que a gente olha e fala, mas se eu tivesse, eu preciso disso. Aí Deus vira para nós e fala, não, você não precisa. Porque tudo que você precisa, você já tem, que é a minha graça. Quem entendeu? Aleluia. Então Paulo está dizendo, recebemos graça e o que mais? E o apostolado. A função, a missão. E para que ele foi chamado apóstolo? Agora ele está explicando, entendeu? Que ele falou? Chamado apóstolo, né? Para quê? Aí ele fala, para chamar, convocar, incitar, quem? Todos os gentios. Sabe o que é interessante de Paulo, irmão? Que a gente precisa entender? Paulo tinha clareza do que ele tinha que fazer. Paulo sabia o que ele precisa realizar. No que ele tinha que se empenhar. No que ele tinha que trabalhar. No caso, ele tinha clareza do público, das pessoas. Ao que ele tinha que estar fazendo. Então, Paulo está dizendo, o meu ministério é um ministério focado em quem? Nos gentios. Quem são os gentios? As nações. Aqueles que não eram judeus. E aqui também, Paulo começa a confrontar principalmente os judeus, porque eles achavam que Deus era exclusivamente deles e para eles. E Paulo fala, não. E aí que é interessante, quem está falando isso era um judeu radical, irmão. Não é qualquer judeu. Se você ler as outras cartas de Paulo, ele vai explicar. Eu era fariseu. Quem me ensinou foi Gamaliel. Quanto à lei, irrepreensível. Eu vivia com zelo aquilo ali, Paulo fala. Mas para ganhar Cristo, me desfiz disso tudo. Para mim isso aí, não é nada. Então nós estamos falando de alguém que era radical nas tradições, tinha zelo naquilo que foi ensinado, mas que você vê que quando o Espírito Santo vem e transforma ele, ele compreende. Não, mas isso aqui não é só para um povo específico, isso é para as nações. E o que eu tenho que fazer? Eu ganhei um apostolado para chamar. E aqui a gente começa a entender o que é chamado. Porque a gente relaciona chamado com ministério. Mas ele não está relacionando chamado com ministério ali. Ele está relacionando chamado com apelo ao evangelho, à conversão. Então, para quem não sabe, se você crê em Jesus hoje, é porque você foi chamado por Deus. É porque você atendeu a um chamado. Você ouviu um chamado. Todos aqui foram chamados. Diga, eu fui chamado. Eu fui chamada. Amém? Todos aqui têm um chamado. Então é interessante que na Bíblia, quando a palavra chamado ela surge, é sempre no sentido de pregar-se o evangelho para que pessoas possam crer no evangelho. Para que as pessoas possam se arrepender e se converter a Cristo. Entendeu o que é um chamado na Bíblia? É isso. Chamando, ei, se arrependam, creem em Cristo. Ei, Cristo tem uma nova vida. Quantos atendem a esse chamado que eu estou fazendo? Quem entendeu o que eu estou falando? E aí ele diz, ao quê? A obediência da fé. A obedecer o quê?
A fé. A se submeter o quê? A fé. Mas em que sentido? Aquilo que pregamos. Aquilo que cremos e aquilo que pregamos. Quando ele fala de obedecer aqui, não pode isso, não pode aquilo. Ele não está falando de lei. Não está falando de regras. Não está falando de moralismo, legalismos. Não. Ele está falando o seguinte: há pessoas que se submetem à fé na qual eu tenho anunciado e pregado. Como o quê? O que Cristo fez, a obra de Jesus. O que isso significa? Porque o que salva? É o que eu faço ou o que eu creio? É o que você crê. Então é uma submissão a uma crença. Submissão a um crer. Eita! Porque você pode fazer o que for, mas se você não crer certo... Você pode ser o maior moralista, mas não creu certo. Você pode ser o maior legalista, mas não creu certo. Não se submeteu à fé certa. Não adianta de nada. Então o chamado é para que as pessoas se submetam a uma... Eu estou colocando assim para você entender, tá? A uma crença, a um crer, a uma fé. Aí ele diz, por causa do seu nome. Para honrar a quem? Ao nome dele. Para glorificar o nome de quem? De Jesus. Quanto mais se submete a essa fé, mais o nome dele vai sendo glorificado. Mais o nome dele vai sendo honrado. Não é para honrar homens. Não é para glorificar homens. Então Paulo está dizendo, por mais que eu possa ter sucesso nisso, toda a honra, toda a glória é dada a quem? E é para quem? Para o nome dele. Para o nome de Jesus. Amém? Aí ele diz, vai abrir Paulo. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então o que é essa obediência da fé? O que é chamar os gentios? Nada mais é fazer com que eles pertençam a quem? Se tornem de quem? Sejam de quem? De Jesus Cristo. Amém? Então o chamado meu hoje é para pertencer a quem? Ser de quem? Propriedade de quem? Diga assim, eu sou de Jesus Cristo. Diga, eu pertenço a Jesus Cristo. Então ele está dizendo que nós pregamos o Evangelho para isso. Para que as pessoas venham a cada dia crendo e pertencendo a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Propriedade de quem? De Jesus Cristo. E aí ele continua. A todos que estão na cidade de Deus, no Rio de Janeiro, na Roma, no Brasil, nos Estados Unidos. Ou seja, esse é um chamado geral. Amém, queridos? Para todos. Aí ele fala, amados. Quem são essas pessoas aí? Elas são o quê? Amados de Deus. Vocês que estão aí na cidade de Deus, que submeteram a essa fé, que pertence a Jesus, vocês são amados de Deus. Então Paulo está fazendo questão de lembrar eles do amor que Deus tem pela vida deles, do cuidado que Deus tem com eles, do afeto que Deus possui a eles. Ou seja, vocês não são seres abandonados. Vocês não estão sozinhos. Amém? Somos amados. Não importa como vocês se encontram, vocês são o quê? Amados. Então olha para esse crente perto de você, não importa como você se encontra, fala para ele ou para ela. Não importa o que você faça, tem feito ou deixou de fazer. Ei, você é um amado, uma amada de Deus. Fala, Deus te ama. Então ele está falando que nós não podemos esquecer que nós somos o quê? Amados. Que ele nos amou. Aí voltamos àquele sentido. O que motivou tudo isso? O amor, a misericórdia, a compaixão, a bondade de Deus. É porque o Senhor é bom. Por que ele me chamou para pertencer a Jesus? Por que ele quer que eu submeta essa fé? Por que disso? Porque ele te ama. Por causa do amor dele. E aí o crente não pode esquecer, eu sou amado de Deus, amado de Deus, amada de Deus, amado de Deus, amado de Deus. Amém? E como resultado disso, olha um outro chamado, tá vendo o que ele está falando? Pertencer, submeter uma fé, pertencer a Jesus Cristo. Amém? E aí ele fala o quê? Para serem o quê? Santos. Quando ele fala santo, não está falando de praticar.
Santo é separado. É no sentido de um povo escolhido dele. Então aí em Roma, Deus tem separado um povo para ele. Na cidade de Deus, o que Deus tem feito? O que você é? Você foi separado para pertencer a quê? Ao povo de Deus. Quem pertence ao povo de Deus aqui? Amém? Então ele está dizendo que nós fomos separados para serem, chamados para serem santos, separados para pertencerem, para fazer parte do povo dele. Aonde? Aí em Roma tem um povo, aí em Cidade de Deus tem um povo dele. No Rio de Janeiro tem um povo dele, que ele tem o quê? Separado. Glória a Deus, igreja. Aí ele termina, depois disso tudo, aí ele diz, graça e paz. Por que não paz e graça? A ordem primeiro é a graça, depois vem a paz. Ou seja, quando você entende da graça, compreende a revelação da graça, isso gera o que no seu coração? Paz. Quando você entende que é por meio do favor, da obra de Cristo, que o favor de Deus vem, isso gera o que no seu coração? Paz. Então, como é que ele cumprimentava o povo? Sempre lembrando da graça, do favor, que gera a paz. Você cumprimentou esse irmão hoje, já falou isso para ele? Fala para esse irmão, para essa irmã. Graça e paz, amado. Fala para ela aí. Amém? E essa graça e paz vem de quem? A vocês, da parte, da origem de Deus, que é o quê? Nosso Pai. Não se esqueça quem Ele é de vocês, hein? O que Deus é nosso? Pai. Amém? Então Paulo faz questão de apresentar, sim, Ele é Deus, mas Ele é o nosso Pai. Para quem não sabe, essa é a revelação última acerca de Deus que Jesus traz para nós. Esse é o último nome de Deus que Jesus traz para nós. Porque antes do Antigo Testamento é Jeová Jiré, Jeová Rafa, é um monte de Jeová. É El Shaddai para cá, é um monte de El Shaddai, Elion, é um monte de coisa. Mas no Novo Testamento, como é que ele se revela? Pai, Abba, Paizinho. Quem entendeu? E de quem mais? E do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala isso, ele está colocando Jesus em pé de igualdade com o Pai. O Pai e o Filho em pé de igualdade. Um judeu, como assim? Filho, nem sabia que Deus tem filho. Ele era humano. E aí ressuscitou. E agora está falando que ele é Deus? Mas é o que Paulo está mostrando para cá. Isso aqui é a base de uma teologia. Isso aqui está tudo aqui, irmãos. Dentro disso aqui do que Paulo entendia e como ele cria. Quem entendeu aqui? Então essa é a saudação como Paulo inicia a carta dele. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Fica cuidado, né?